Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho. O assunto de hoje é Biscoitinho de Estequiometria 3. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho sobre estequiometria 3. Esse biscoitinho é exclusivamente sobre cálculo de reagente limitante e reagente em excesso. Muito bem, reagente em excesso. Quando o problema contiver dois ou mais dados numéricos dos reagentes, o procedimento para resolução. 1. Verificar se as quantidades dadas seguem a proporção estequiométrica. Caso os dados não estejam dentro da proporção estequiométrica, identificar o reagente em excesso e o limitante. Nós vamos relacionar as duas substâncias, né? Lembra como a gente viu em sala? A gente vai relacionar as duas substâncias para saber qual dos reagentes a gente vai usar para produzir, ou seja, para fazer o cálculo do produto final. Né? Caso haja excesso de um determinado reagente, evidentemente essa quantidade não participará. Lembra que excesso não reage. O problema deve ser solucionado com dado referente ao reagente limitante. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Então a primeira questão fala assim: 4 mols de hidróxido de potássio são misturados com 3 mols de ácido sulfídrico. Baseado na equação dada, determine o reagente em excesso, limitante e o número de mols em excesso. Em seguida, calcule a massa de K2S que pode ser produzida nesta reação. Então, primeiro, vamos relacionar os reagentes. Como está tudo em mol, vamos relacionar todo mundo em mol. 2 mols de KOH está para 1 mol de H2S. Muito bem, você escolhe um deles para relacionar. Se você for relacionar com 4 mols de hidróxido de potássio, olha só, 4 mols de KOH vai estar para quanto? Vai estar para X. Se daqui para cá você dobrou, daqui para cá você vai dobrar também. X vai ser igual a 2 mols de H2S. Só que o problema forneceu 3 mols de H2S. Logo você tem 3 menos 2, que é igual a 1 mol de H2S em excesso. Então eu já descobri que o H2S é o excesso. Se por um acaso eu tivesse escolhido o H2S para fazer a relação, eu faria aqui. Ó, aqui já está descoberto. Eu vou fazer só para você poder entender. Se eu tivesse assim, ó, 2 mols de KOH reage com 1 mol de H2S. Se eu tiver 3 mols de H2S, né, você vai estar para X. X seria igual a 6 mols de KOH. Mas quanto problema me deu de KOH? O problema me deu 4. Como o problema me deu 4 e eu nessa segunda conta achei 6, não posso. Eu não posso achar mais do que o problema me dá. Por quê? Porque eu estou achando mais do que o problema me dá, porque eu estou usando o cara que está em excesso. Por isso que eu estou achando também em excesso do outro. Então, consequentemente, sempre que você for escolher um dos reagentes para fazer a relação e você achar que o valor encontrado, esse X que você encontrou é maior do que o problema deu, você risca e inverte o X, bota o X para o outro lado. Entendeu? Porque o que você usou está em excesso. Então, já calculei o excesso aqui que ele pediu. Então, vamos lá, o número de mols em excesso a gente já calculou. Agora, uma vez que a gente já tirou o excesso, olha o que o número 4 diz aqui. O problema deve ser solucionado com o dado referente ao reagente limitante, ou seja, aquele que não está em excesso. Ou seja, se o H2S está em excesso, o limitante é o KOH. Se o limitante é o KOH, então vai ser o KOH que a gente vai usar para calcular a massa de K2S. Então, vamos lá. Ele quer o KOH, ele está me dando em mol, aqueles 4 mols ali, e o K2S ele me pede a massa. Como K é 39, 39 vezes 2, vai ficar 18, vai 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 78, com S que é 32. 8, 9, 10, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 110. Então, 2 mols de KOH está para 110 gramas de K2S. Então, se eu tiver então uma quantidade em mols de 4 mols de KOH, eu vou ter X. Então, X, daqui para cá você dobrou,
Dali para cá você vai dobrar também 220 gramas de K2S. Então esse é o valor de K2S que pode ser produzido no máximo nessa reação. Dá só uma verificada aqui, porque, vamos lá, o K é 39, então 39 vezes 2 dá 78, isso mesmo. E o S é 32, 10 vai 1, 7, 10, 11. Perfeito, sempre tem que olhar a conta. Bom, a segunda questão fala assim: em um laboratório, um técnico misturou 20 mols de P2 com 30 mols de H2 para formar pH3, segundo a equação abaixo. Então ele está me dando mol desse cara e está me dando mol desse cara. Então eu vou ter que relacionar os dois em mol. 3 mols de H2 está para 1 mol de P2. Vamos escolher o 20 de P2 ou o 30 de H2? Vamos escolher o 20 de P2. 20 mols de P2 está para X. X é igual a 60 mols de H2. Perceba uma coisa. Quanto é que o problema me deu de H2? 30. Eu estou achando mais do que o problema me deu. Se eu estou achando mais do que o problema me deu, é porque eu estou usando o P2 em excesso. Então eu já sei que o excesso é o P2. Esse cara está em excesso. Porque eu não posso achar mais do que o problema me deu. Se o problema me deu 30 e eu estou achando 60, é porque eu estou usando o cara em excesso. Então eu tenho que cortar e refazer. Vamos lá. 3 mols de H2 está para 1 mol de P2. Então, logo, se eu tenho 30 mols de H2, eu vou estar para X. Daqui para cá, multipliquei por 10. Isso aqui, 10 mols de P2. Quanto é que ele me deu de P2? 20. Então, o excesso de P2... O excesso de P2 é igual a 20 menos 10, certo? Vai ser igual a 10 mols de P2. Ele não perguntou... determine o reagente em excesso limitante à quantidade em gramas do reagente em excesso. Melhor, ele perguntou qual é a massa em excesso. Eu achei 10 mols. Se 1 mol de P2, o P vale 31, então vai dar 62 gramas. Então 10 mols de P2, você vai ter X igual a 620 gramas em excesso. Ou seja, esses 620 gramas equivale então à massa, né, do reagente em excesso, ou seja, o que equivale a esses 10 mols que está demais aí, certo? Uma vez que o P2 está em excesso, o limitante é o H2. Então eu vou fazer todo o cálculo agora em função do H2. Ele quer o volume de pH3 nesse NTP, então vamos lá, 3 mols de H2, já que ele está me dando H em mol, está para o volume, é 2 vezes 22,4. Por quê? Porque o volume na NTP, para 1 mol, 22,4. Como você tem 2 mols. Então, se eu tenho 30 mols, né? 30 mols de H2, então para X. Daqui para cá, bom, 2 vezes 22,4, isso aqui é 44,8. Daqui para cá, multipliquei por 10. Daqui para cá, vou multiplicar por 10 também. Então, X igual a 448 litros de pH3. A questão 3. Um aluno misturou 8 gramas de hidróxido de sódio com 4,9 gramas de ácido sulfúrico. Vamos relacionar os dois. Bom, NaOH pesa 40, como eu tenho 2 mols, vai ficar 80. 80 gramas de NaOH está para... O H2 é só 4, o peso dele é 98. 98 gramas de H2 é só 4. Muito bem. Escolhe 8 ou 4,9. Se eu escolher 8 vai estar para X. Daqui para cá eu dividi por 10, para lá eu vou ter que dividir por 10 também. Vai ficar 9,8 gramas de H2 é só 4. Como o problema está me dando 4,9 gramas, o problema está me dando menos do que eu estou achando. Ou seja, eu não posso achar mais do que o problema dá. Se eu não posso achar mais do que o problema dá, isso não está certo. Vamos fazer de novo. Vai ser o quê? Vamos lá, 80 gramas. A primeira linha continua a mesma coisa.
80 gramas de NaOH está para 98 gramas de H2SO4. Então, se eu tenho 4,9 gramas de H2SO4, eu vou ter X. Daqui para cá, eu dividi por 2 andei uma casa. Dividir por 2 vai ficar 40 andando uma casa, 4 gramas. 4 gramas de NaOH. Mas o problema me deu quanto? 8. Então, eu tenho um excesso de NaOH equivalente a 8 menos 4, que é igual a 4 gramas. Você tem 4 gramas de NaOH em excesso. Uma vez que o NaOH está em excesso, quem é o limitante? O limitante é o H2SO4. Então é através dele que você vai calcular o que ele pede, que é a massa do sulfato de sódio aqui. Então eu vou agora relacionar os dois, isso aqui em massa e esse aqui em massa, porque ele está me dando massa. O H2SO4 pesa 98, então 98 gramas de H2SO4 está para o Na2SO4, o oxigênio é 16 vezes 4 dá 64, o S é 32, o Na é 23 vezes 2, que vai dar 46. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 142. 142 gramas. Assim como se eu tenho a massa de 4,9 gramas de H2SO4, eu vou ter X. Então, X vai ser igual ao quê? Daqui para cá, metade, andando uma casa. Metade de 142 é 71, andando uma casa. 7,1 gramas de Na2SO4. Tá aí a resposta. Espero que vocês não estejam achando muito difícil. Bom, a questão 4 fala assim. O gás natural usado como combustível doméstico em substituição ao gás liquefeito de petróleo tem alta percentagem de metano. A queima do metano pode ser representada pela equação. Em uma determinada situação foram queimados 3,2 kg de metano com 6,4 kg de oxigênio. Então vamos lá, relaciona os dois. O metano pesa 16 gramas, carbono é 12 e o H é 1. O oxigênio é 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64 gramas. Ou você escolhe o 3,2 ou 6,4. Bom, eu vou escolher dessa vez o 6,4. 6,4 kg vai estar para X. X vai ser igual ao quê? Daqui para cá eu só andei uma casa. Então aqui eu tenho que andar uma casa também. Como aqui está em quilo, aqui é 1,6 kg. Como o problema está me dando 3,2 kg de metano, então o metano está em excesso. Logo, o metano está em excesso de quanto? 3,2 menos o que reage a 1,6, ou seja, 1,6 quilos, ou 1.600 gramas de metano em excesso. E aí, uma vez que o metano está em excesso, quem é o limitante vai ser o gás oxigênio. O limitante, ele pergunta o número de moléculas de CO2. Então, vou descer aqui um pouquinho. Número de moléculas de CO2. Vamos lá como é que vai ser. Vai ser o seguinte. Aqui eu tenho o oxigênio. Vai ficar... O oxigênio é 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 64 gramas de O2. Está para... Ele quer saber o número de moléculas. Tem um mol ali só. Então, 6 vezes 10 é 23 moléculas de CO2. Como você tem, então, 6,4 kg, então é 6.400 gramas de O2. Aqui eu tenho que passar para grama porque do outro lado é molécula. Então, X. Então, daqui para cá, você manteve, só botou 2 zeros. Então, a gente vai botar 2 zeros ali também. 6 vezes 10 a 25 moléculas de CO2. Só isso. Muito bem. A questão 5 fala:
Em um laboratório foram colocados 340 gramas de amônia e 800 gramas de gás carbônico para a produção de ureia. Então, mais uma vez aqui, a produção da ureia é igual na questão do biscoitinho anterior. Você tem os dois estão em massa, certo? Está dando o dado dos dois em massa. Então, vai ficar 14, 15, 16, 17, vai ficar 34 gramas de NH3 está para o CO2, que é 16 vezes 2, 32, 32 mais 12, 44 gramas de CO2. Aí você escolhe o 340 ou o 800. Vou escolher o 340 porque está mais simpático. 340 gramas de NH3 vai estar para X. Daqui para cá, o que você fez? Você multiplicou por 10. Então aqui você vai ter que multiplicar por 10 também. X vai ser igual a 440 gramas de CO2. Mas olha quanto o problema me deu de gás carbônico, 800 gramas. Então, você vai ter um excesso, certo? Um excesso de CO2 igual ao quê? Igual a 800 menos 440. Bom, que vai ser igual a 360 gramas. É isso? Vou fazer aqui. 800 menos 440 vai ser igual a 360, só para confirmar. Então, essa é a massa de CO2 em excesso. Uma vez que essa é a massa do CO2 em excesso, então o limitante, quem é o limitante? O limitante é a amônia, uma vez que o CO2 está em excesso. Então, a gente vai calcular a ureia através da amônia. Então, vamos lá. A amônia foi dada em massa e a ureia quer ser em massa também. Então, vai ficar 34, que é o peso do NH3 ali, porque são 2 mols. O NH3 é 17, mas como tem um 2 na frente, fica 34. Está para... A ureia pesa 60. Eu lembro do exercício anterior. 60 gramas de ureia. Então, a gente vai ter o seguinte. Se 34 está para 60, 340 gramas está para X. Muito fácil. Só multiplicar por 10, 600 gramas de ureia. Muito bem. A questão número 6 fala assim. Em um experimento, foram colocados para reagir 7,3 gramas de HCl com 8,4 gramas de bicarbonato de sódio. Então, ele está me dando massa desse cara com massa desse cara. Vamos relacionar os dois. O HCl, o cloro, vale 35,5. Com 1 de hidrogênio, vai dar 36,5 gramas de HCl. Está para a soma do Na, que é 23, o H, que é 1, carbono, que é 12, e o O, que é 16, que está multiplicado por 3, vai dar 84. 84 gramas de NaHCO3. Bom, eu vou usar, se eu for usar o 8,4 que ele está me dando aqui, que eu estou achando bonitinho, 8,4 vai estar para X. Bom, daqui para cá você só andou uma casa. Então ali você vai andar uma casa também. 3,65 gramas de HCl que vai reagir com essa massa aí. Mas quanto problema me deu? 7,3. Então o problema me deu demais. Então o excesso de HCl vai ser igual ao quê? O excesso de HCl vai ser 7,3 menos 3,65. Que, se eu não me engano, vai dar também 3,65 gramas em excesso. É porque 336, não é isso? 35 dá 7. Então, 36 com 36 dá 72, 73, isso mesmo. Vai dar 3,65 gramas em excesso. Aí ele pergunta assim, qual o valor do volume obtido de CO2 nesse NTP, considerando o rendimento de 80% da reação. Bom, quem é o limitante? O limitante é o bicarbonato, uma vez que o HCl está em excesso. Então ele quer saber o CO2 em volume. Então vamos botar aqui o CO2 agora em volume. Então a massa é 84 gramas. O volume é 1 mol só, 22,4 litros de CO2. Como você está reagindo 8,4, conta fácil, você só andou uma casa, X igual a 2,24 litros.
mais isso se o rendimento for de 100%. Como o rendimento é de 80%, você vai pegar 2,24 e multiplicar por 0,8. Essa conta é fácil, vou fazer aqui só por causa do tempo. Vai ficar 2,24 vezes 0,8, que é igual a 1,792. Então, 1,792 litros. Vamos lá. A questão 7 fala assim: em um frasco foi preparada uma solução aquosa com 80 gramas de soda cáustica. Em outro frasco foi preparada uma solução aquosa com 42 gramas do sal bicarbonato de sódio. As duas soluções foram misturadas e a reação ocorreu conforme mostra a equação química. Ele quer saber a massa do reagente em excesso. Perceberam que está tudo igual, né? A gente vai pegar esse cara aqui, que pesa 40 gramas. Vamos pegar esse cara aqui, que a gente acabou de ver, que pesa 84 gramas. Você escolhe 80 de soda cáustica ou 42 de bicarbonato. Se eu pegar 42 de bicarbonato, eu vou achar quanto de soda cáustica? X. Daqui para cá metade, então aqui a metade é 20. 20 gramas de NaOH. Mas o problema me deu 80 gramas. Então eu vou estar com excesso de NaOH igual ao que? Eu vou estar com excesso de 80 menos 20, que é igual a 60 gramas. 60 gramas da massa do reagente em excesso. A massa do sal formado, uma vez que o NaOH está em excesso, quem é o limitante? O limitante é o bicarbonato. E ele quer saber a massa do sal, já que a água não é sal. Então, vamos lá. Vai ficar, a gente já viu que isso aqui em massa é 84 gramas de NaHCO3 está para a massa do sal Na2CO3 é 106 gramas. Assim como se eu tenho uma massa de 42 gramas de NaHCO3, está para X. Daqui para cá metade, 53 gramas do sal. Bem tranquilo. Não tem nem rendimento, então esse é o teórico mesmo. A questão 8 fala assim: o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, substância cuja solução aquosa é conhecida comercialmente como água oxigenada, pode ser obtido por um processo cíclico que envolve o sistema quinol-quinona, conforme o esquema. Bom, admitindo-se um rendimento de 100% da reação, determine a massa em grama. Admitindo um rendimento de 100% da reação, determine a massa em gramas de peróxido de hidrogênio produzida a partir de 10 mols de 2-etil-antraquinol, né? E 480 gramas de O2. Então aqui e 480 gramas de O2. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: bom, ele está me dando isso daqui ainda bem, né? Em mol, porque se fosse em massa, eu ia ter que calcular a massa disso tudo, imagina. E isso aqui ele está me dando em massa. Bom, qual a relação aqui? É 1 mol para a massa disso aqui, que é 16 vezes 2, que dá 32. Então, vai ficar 1 mol, vamos relacionar os dois. 1 mol desse complexo orgânico inteiro aí está para 32 gramas de O2. Bom, como ele está me dando 10 mols do complexo, ou seja, desse negócio todo aí, vai ser igual a X. X igual a 320 gramas de O2. Como ele está me dando 480 gramas, ele está me dando O2 em excesso. 480 menos 320 gramas, que vai ser igual a 0, né? 6 e 1, 160 gramas. Está me dando 160 gramas de O2 em excesso. Então, por isso, se o O2 está em excesso, quem é o limitante é o 2-etil-antraquinol, que é essa substância enorme aqui. Isso aqui é o limitante. Ele está perguntando o que? A massa em gramas de peróxido de hidrogênio. Então, fácil, porque a gente vai fazer assim: 1 mol do composto orgânico
está para o O16 vezes 2, 32, com 2, 34. 34 gramas de água oxigenada, certo? Mais uma vez, 16 vezes 2, 32, com 2 de hidrogênio, 34. Como você tem 10 mols, você vai estar para x igual a 340 gramas de água oxigenada que você pode formar ao todo. Então é isso. Fechamos os biscoitinhos sobre estequiometria. Um beijo.